Em 2010, vocês devem lembrar, nós tivemos a crise em 2008, 2009. Em 2010, nós tivemos uma deliberação do G20. O G20 foi upgraded para chefe de Estado e houve uma deliberação para o reequilíbrio nas cotas do FMI, dando um pouco mais de poder para a China, para a Índia, para os grandes países emergentes, tirando um pouco dos europeus e de alguns outros países. Como é que foi possível esse acordo naquela época? Foi possível porque os países em desenvolvimento, o BRICS e mais outros países, estavam muito bem coordenados e os americanos, os norte-americanos, eram favoráveis a esse reequilíbrio, como uma maneira também de tentar incluir um pouco mais China, Índia e Brasil nos mecanismos de governança global, porque a crise de 2008 deixou claro que sem esse país você não conseguiria mais tomar decisões efetivas e eficazes. Bom, essa reforma demorou alguns anos para fazer efeito. Ela levou anos para ser aprovada no Congresso americano, foi aprovada. As mudanças foram significativas, mas ainda estão longe de compensar o déficit de representatividade do Fundo Monetário Internacional. Essas discussões continuam e o Brasil continua advogando por elas. Ela está no comunicado do G20, ela está nas deliberações do IMFC, mas enfrenta bastante dificuldades. O que mudou muito daquela época para hoje? A questão, as rivalidades geopolíticas, né? As rivalidades dos Estados Unidos com a China, a guerra da Rússia com a Ucrânia, questões também que envolvem outros países. Então, a gente perdeu aquele clima mais geral que possibilitasse uma reforma no Fundo Monetário Internacional. Está muito difícil agora, com a nova administração americana, a gente imaginar que nós vamos ter avanço em velocidades mais rápidas. Pode andar alguma coisa? Pode andar, mas as perspectivas não são positivas. O tema da dívida, por exemplo, foi um tema que eu acompanhei agora na presidência brasileira do G20. É um tema também muito complicado, né? Vocês sabem, os países em desenvolvimento, ela demonstrou aqui em alguns dos gráficos aqui que ela falou, a questão do serviço da dívida, do peso nos orçamentos públicos. É uma enormidade de países em desenvolvimento que estão muito apertados, estão em crise de dívida ou estão num high risk of debt distress, né? Num high risco de crise. Qual que é o panorama no cenário de dívida global? Você tem o Clube de Paris, são os tradicionais emprestadores, o G7, os americanos, os japoneses, os franceses, e você tem os novos emprestadores, que são a China, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Índia, que não são membros do Clube de Paris. O que acontece? Os países de desenvolvimento que estão quebrando, não havia até poucos anos atrás um framework, uma moldura para incluí-los todos numa negociação. O G20 criou em 2020, 2021 o Common Framework, a moldura comum, aprovou um postergamento do pagamento de serviço da dívida também, mas quando a gente entra nos casos concretos que o G20 tem avaliado, Gâmbia, Zâmbia, Chad, Etiópia, o progresso tem sido lento e desbalanceado. É muito difícil, é uma construção lenta, é muito difícil você fazer com que os novos e os antigos emprestadores entrem em acordo sobre condições, termos, repagamento. É uma costura diplomática extremamente complicada. Eu posso dizer que foi o tema mais difícil da trilha financeira do G20, o tema mais delicado. O Brasil não é um grande credor. O Brasil não é um grande país devedor. Agora, o Brasil é um país que tem uma enorme capacidade de diálogo multilateral, de articulação, de construção. O que nós conseguimos? Nós conseguimos aprovar uma nota consensual no G20 sobre os primeiros anos do Common Framework. Uma nota indicando mais ou menos o que funcionou bem, o que não funcionou bem, o que pode ser melhorado, o que deve ser reestruturado. Essa nota, ela é pública. O Brasil fez questão de deixar públicos todos os documentos aprovados, consensuados e relatórios encomendados no âmbito do G20 e ela está à disposição de todos vocês. Agora, ela resolveu o problema dos países mais pobres, da dívida dos países mais pobres? Não resolveu. Há perspectivas de resolver esses problemas no curto prazo? Não há. Dito isso, dentro de condições difíceis, limitadas e bem conflituosas, muitas vezes, o Brasil conseguiu dar um passo adiante e agora cabe à África do Sul, cabe também aos países aí, China, Índia, França, Estados Unidos, Alemanha, Itália também, entrarem nos seus entendimentos que não necessariamente precisam estar vinculados ao G20 ou a alguma outra organização internacional. Preferencialmente sim, porque já há ali uma tradição negociadora, né? Isso pode facilitar bastante, mas, enfim, nós procuramos
arrumar o gramado, né? Também em outras áreas, por exemplo, a questão dos bancos multilaterais de desenvolvimento, a gente conseguiu aprovar um mapa do caminho que pode eventualmente se implementado, ampliar bastante o financiamento para esses países, colocamos a desigualdade no centro das discussões, aprovamos uma reforma nos fundos climáticos. São medidas importantes? São importantes. Vão melhorar um pouco a situação? Vão melhorar. Vão resolver os problemas que a gente enfrenta? Foram bem destacados pelos colegas aqui que me antecederam. Não conseguem resolver os problemas, né? Os desafios que nós temos diante de nós são gigantescos. A segunda questão, eu vou me apressar aqui um pouquinho, como que o Sul Global pode estabelecer coalizões entre as instituições e construir suas próprias instituições. Enfim, essa experiência de tocar a presidência do G20 nos deu um panorama bem interessante de tudo. Você tem o G7, né? Você tem, do outro lado, você tem China, Rússia, você tem no meio de campo Índia, Brasil, África do Sul, Turquia, tem Arábia Saudita, Coreia, African Union. São países que, claro, as coalições não são fixas, elas variam de tema a tema, mas é muito difícil você articular grandes consensos entre os países. O G20, mais ou menos, você enfrenta uma coalizão de vetos. Vocês sabem, né? A outra face da moeda da deliberação por consenso é que todos os membros têm poder de veto, né? Se você precisa do consenso para aprovar uma decisão, um membro pode vetar essa decisão. Então, ela traz grandes desafios e a gente pode ver bastante bem isso. Sim, eu acredito que nós podemos construir coalizões do Sul Global. O BRICS, por exemplo, fez o Banco dos BRICS, fez o Acordo de Contingenciamento de Reservas, de Compartilhamento de Reservas, em 2014, aliás, na presidência brasileira. Agora, a gente não pode subestimar, sendo bem realista, pessoal, eu que tive acompanhando de perto isso nesses últimos 2 anos, sendo bem realista, a gente não pode subestimar as diferenças entre os países do Sul Global. As diferenças entre China, Índia, Brasil, Rússia. A China é um país do Sul Global? Essa é uma pergunta que eu deixo também. A Índia são grandes potências. É a segunda maior economia do mundo, um país. A Índia acho que é a quarta, está para ultrapassar, está para se tornar a terceira economia em poucos anos. Então, os Emirados Árabes Unidos, a Rússia em guerra com a Ucrânia, mesmo na África há diferença entre os países. Não é tão simples assim essa construção de coalizões ou de entendimentos comuns entre os países em desenvolvimento. Vou dar um exemplo bastante atual, bastante presente agora nas negociações da Convenção da ONU sobre tributação. O Brasil apresentou essa proposta de taxação de bilionários. Tivemos grande apoio dos países, foi uma construção muito difícil, a gente conseguiu. Nós temos agora deliberações na ONU e temos que definir ali um pouquinho quais vão ser as prioridades no início da negociação. Os africanos, eles têm poucos bilionários na África. Se você fala taxação de bilionários, isso não afeta muito os países africanos. Eles preferem discutir illicit capital flows. O Brasil e a América Latina estão mais empenhados na taxação de bilionários. Nós estamos trabalhando, dialogando com eles, vamos fazer um evento em dezembro, chamando eles para ouvir, para conversar. A ideia é que, eventualmente, a gente tente uma proposta em conjunto. Mas isso não é dado pelo fato deles serem do Sul ou país de desenvolvimento. Isso requer uma articulação. Por último, última pergunta, rapidamente, Marcos. Essa questão de como o Trade and Investment Rules podem interseccionam com Climate Crisis, como podem se relacionar. Eu acho sim que a gente pode aperfeiçoar, melhorar, reestruturar os acordos de comércio, os acordos de investimento, mas eu acho que a gente está diante de desafios de uma tal ordem que nós precisamos ser um pouco mais ousados no debate de ideias e na articulação. Por mais difícil que isso possa parecer, nós temos que discutir a própria natureza do capitalismo, a própria natureza do capitalismo sob estados nacionais em conflito, né? Estados nacionais que estão aumentando os gastos militares, onde nós estamos vendo que as rivalidades aumentam. Então, acho que nós temos questões aí filosóficas, estruturais, bastante amplas aí, que para além de ajustes e melhorias e aperfeiçoamentos no atual sistema, nós temos que ter em mente, porque como a nossa colega aqui colocou, os sinais de uma crise climática, uma crise existencial, uma crise civilizacional, elas estão bem diante de nós, né? Então,
não há como negar isso. Aliás, nós tentamos colocar em comunicados do G20, acho que em fevereiro ou em julho, não me lembro bem, a questão de uma crise existencial que nós estamos diante de nós, e foi barrado o termo. É muito difícil. O nosso colega estava comentando das limitações da COP, que não fala às vezes dos temas fundamentais, mas é um pouco isso, a deliberação por consenso, você tem 1, 2, 3, 4, 5 países que se colocam na posição de vetar, de obstaculizar, e você fica numa situação em que você precisa, de alguma maneira, construir uma linguagem, etc. E, infelizmente, o mínimo denominador comum prevalece, mas eu acho que isso não nos impede de seguir tentando e também procurar articulações com não só apenas entre estados, né? Com a sociedade civil, procurar trazer as empresas à responsabilização. Então, eu acho que tem outros campos aí que todos precisam ser trabalhados em conjunto para a gente poder tentar superar o que está aí diante de nós. Obrigado, Marcos.